um fone de ouvido. Tá me ouvindo bem, Vivi? Tô te ouvindo bem, Vânia. Que ótimo. Apareceu a frase aí, gente? A sua mente pode ser seu maior aliado, mas também pode ser seu maior inimigo. Com É bem isso, certeza. né, Vânia? É bem isso. Nossas escolhas, nossas consequências, não é verdade? Com certeza. E sempre assim. Boa Sejam noite para quem bem-vindos, está entrando agora. sejam Sejam bem-vindos. bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Grande beijo da amiga de todas as horas. Eu falo que a personal é a amiga de todas as horas, certo? Tristeza, na alegria, ou seja, estou pronta com abraço. E... Gente, eu falei para a Vânia assim, Vânia, vamos fazer uma live? Ela, pode me chamar, eu estou pronta. Ela vive pronta, gente, ela vive pronta. Com certeza, né? Não podemos perder tempo, e é isso que nos motiva. Por isso que estamos aqui, não é verdade, Vivi? Para não Com certeza. perdermos nosso tempo. Cada segundo é precioso. Se nós não dermos esse olhar, é muito difícil. É muito difícil continuar, não é, a vida. E não vale a pena nós sobrevivermos. Vale a pena vivermos com, não é, garra, muita força. É E sempre assim. isso aí, com certeza. Gente, eu vou me apresentar brevemente, né? Que tem pessoas aí convidadas da Vânia, tem outras pessoas, seguidores novos aí que talvez não conheçam a Vivi no trânsito. Eu vou fazer uma breve apresentação, tá? Sim. Eu sou a Viviane, a fundadora da Uhul! empresa Vivi no Trânsito, que trabalha com treinamento para as mulheres habilitadas que têm medo, insegurança, traumas e falta de prática na direção. Damos todo esse suporte para quem precisa desse apoio, essa ajuda inicial aí, depois da autoescola. Então, não perca tempo, Vivi no Trânsito. Yeah! E vou convidar a Vânia Souza para fazer sua apresentação também. Uhul! Vânia Souza, consultora comportamental. Não é verdade? Trabalho com, além do comportamento em si, da parte mental, também da oratória e também instrutora de canto. Então, na verdade, está tudo ligado dentro de um comportamento. Está bem sucinto, né? É, é isso aí, gente. Eu convidei a Vânia Souza para contar um pouco da história dela, superação. A Vânia vai explicar melhor o que aconteceu com ela. Dirigia há muito tempo, só que infelizmente passou pelo processo de um luto e pegou o trauma da dirigir, o medo de dirigir, né, Vânia? Já Vamos contar aí aos pensou? poucos como que foi essa história? Como foi essa história de superação, né? Olha só. Então, vamos lá, não é? A história que motiva para eu estar novamente ativa. Porque o que acontece? Estava tudo bem, trabalhando maravilhosamente bem, normal. De repente vem algo que nós não esperamos. Agora, se viesse uma doença, talvez, então você vê como a mente ela começa a colocar motivos para que você possa ter uma dor, não é? Não, foi de repente. E no de repente eu me vi viúva. Como assim? Então a revolta ela vem, mas aos poucos, não é? Por mais que eu tenha desenvolvido uma inteligência emocional na época que não era o suficiente, só que nós temos que ter esse entendimento que excelência nós vamos buscando a cada momento do presente e não pensar em algo, não é? A longo prazo. Ah, eu vou ser excelente, eu vou buscar uma vida, eu vou fazer primeiro para depois eu ficar forte. Não, é no presente, eu tenho que viver o meu presente. Nisso, foi todos os trâmites lá e eu me vi. Nossa, eu sou uma mulher forte, mas eu não queria ser forte. Eu queria chorar, eu queria ter um ombro amigo, eu queria falar sobre as minhas fraquezas. E as pessoas, elas não me encaravam como uma pessoa assim,
ah, a Vânia tem uma fraqueza. E se a Vânia falasse, eu tenho um medinho disso. Ai, mas isso não pode. Então, aquele sermão todo que não iria curar a minha ferida. Então, eu me vi sozinha. Então, o que acontece? Primeiro mês, com a morte do meu marido, eu fraturei o braço, porque eu não acreditando que ele estivesse realmente morto, eu dei um soco em um poste de concreto. E aí levantou os dedos, foi colocado, então eu fiquei. Então fiquei aquele mês inteiro com gesso, e depois a recuperação, então já mais uma desculpa, não posso sair de casa, e aquela coisa, vamos lá. E o medo foi brotando. Pensa em uma planta. Nós temos uma planta, colocamos uma sementinha, não é? O luto é mais ou menos isso, a tristeza profunda também é mais ou menos isso. Nós colocamos e ali vai se aprofundando, você não vê as raízes. Pensa numa árvore, é melhor, porque as raízes são mais fortes. E a tristeza pequenininha ficou. Então eu chorava, eu lembrava dele, pegava roupa, aquele momento, e eu via o carro, ele não dirigia muito, mas quando eu dirigia, ele abria o portão para mim, ele me esperava à tarde da noite para que eu chegasse. Então tudo isso foi alimentando o medo, como assim, você era dependente. E eu gostei daquilo porque eu pensei, nossa, a tristeza está me trazendo que eu dependia, né, dele, por mais que ele falava, ah, você não precisa de nada, porque você já dá rédea de tudo, não é? E eu falava para ele, não é assim, você é o homem da casa, mas no fundo, né, a mulher está sempre colocando a colher. Aí, quando eu percebi, as raízes estavam bem fincadas, e eu fui pegar o carro, não consegui. Aí eu, nossa, mas eu sei dirigir, e uma vozinha falava assim, não, você não sabe. Então deixava o carro morrer. Eu já não sabia mais o que era estacionar. Primeiro, eu acho que eu não sabia nem abrir o portão. Olha só, a neura era tão grande. Não sei nem abrir o portão. Como assim? Então essa tristeza é ruim. E aí eu comecei a me cobrar de uma força que eu queria chorar. E eu pensei, nossa, eu não posso ser assim. Não, eu posso. Não, eu não posso. E o que aconteceu primeiro? Essa tristeza foi se transformando em algumas dores no meu corpo. Foi caindo o cabelo, a pele ela ficou totalmente descompensada. Eu comecei a ter alergias. E eu não me abria muito com as pessoas, porque parece que toda a minha abertura, um pouquinho da minha abertura, você é forte, você supera, porque isso acontece, na casa do vizinho é tudo mais fácil. E não é. E eu sempre preguei isso, que nós temos que ter empatia com a dor do outro. A empatia não é se colocar no lugar, mas entender o momento dele. Entender o que está acontecendo com ele. E não ficar cobrando algo. Vai, fica forte, fica forte. Opa, eu te entendo, mas vamos comigo que você vai ficar forte. Não encontrava esse tipo de coisa. Aí o que acontece, Vivi? Para eu passar por esse processo, eu tive que entender a minha fraqueza. Eu pensei, nossa, eu tô ruim, não vai dar, eu preciso dar um passo à frente. Mas como? Eu tenho as ferramentas, mas eu também não quero. Sabe aquela coisa? Lá dentro, eu não queria, eu queria sofrer mais um pouco. Mas aí o meu cabelo começou a cair, tive alopecia, fui ao médico, houve outras complicações que eu acho que não vem o caso, porque eu não quero que tenham dó, mas sim que entenda que o meu posicionamento foi o suficiente. Então, o meu médico foi tratando com todas as coisas, as pessoas foram falando o achismo delas, não é? Mas quem é que paga minhas contas, não é verdade? Sou eu. Então, o que eu tenho que fazer com o achismo das pessoas? Olha, guarda para você, né? No coração, vá com Deus, né? Vá com Deus. Então, o que acontece nesse processo de tristeza profunda? Quando eu vi as raízes já estavam todas fincadas. O que a gente faz quando entra uma erva daninha? E não é uma árvore de fruto. É muito mais fácil, não é? Muito mais fácil sermos consumidos pela tristeza, porque a gente vive com toda a intensidade a tristeza. E esse
é o perigo. O viver com intensidade e a tristeza. Por que nós não colocamos isso na nossa vida, na alegria? A alegria, eu estava naquele sábado que ele faleceu, eu estava, nossa, eu fui brincar com ele quando eu vi ele caído no chão e fui fazer todo o procedimento. A minha alegria, ela foi rapidinho. Não é? Então eu tentei reavivá-lo e nada, e aquelas cenas apareciam comigo todas as vezes que eu chegava perto do carro, então eu comecei a ter uma repulsa, porque a partir do momento que eu conseguisse entrar no carro, já seria um sinal de independência. E eu não seria justo com um morto. Você já pensou? Então eu queria ele ali. Eu tinha que sentir aquela, não é que estava sumindo, passando o tempo. Mas enfim, Vivi, o que aconteceu? Eu falei, dessa forma não vai, porque eu estou perdendo o cabelo, meu cabelo já tem pouco, não vai dar. Não vai dar essa coisa, não. Comecei a emagrecer demais, mesmo comendo. Eu não parei de comer, porque eu sou adepta à vida saudável, ao fisiculturismo. Eu não parei, mas eu comia, era como um saco sem fundo. Eu pensei, nossa, se eu não der atenção agora, eu vou ser consumida. Aí eu pensei, não, vou procurar alguém para estar comigo no carro. Aí eu pedi para uma conhecida minha, ela falou, vamos. Você não precisa, para com isso, tira isso da sua cabeça. Aí eu pedi para uma outra pessoa né, vamos comigo. Não, melhor você viver isso aí, né? Não importa o que essa pessoa fala, mas meu Deus. Aí eu pensei, eu vou procurar. Só que quando nós temos uma intenção interna, o que acontece? O universo, eu falo que é o universo, né? O universo coopera para o bem daqueles que confiam. Então eu tinha muita fé. E eu fui para o meu escritório, fui trabalhar, fui a pé, né? Trabalhar. E descendo o lance de escadas, depois de um dia de trabalho, pego na caixinha lá para ver se tinha alguma correspondência. Nunca havia panfletinho de coisinhas lá assim. Aí quem eu vejo? Nossa, meu. Não. Não, agora porque eu sou muito assim. Nossa, aquilo que eu penso, aquilo que eu elevo a Deus, sempre vem uma resposta. E é rápido. E foi aí que eu conheci a Vivi. Conheci a Vivi e falei assim, nossa, ela pode estar do meu lado. Ela Foi a sua pode, esperança, né? exatamente, potencializar as minhas técnicas. Porque cada profissional, ele tem um legado, ele tem um chamado, não é verdade? Veja bem, um médico não pode se operar. Vamos supor, como que ele vai dar anestesia, mas ele é médico, não é verdade? As pessoas, como você está passando por isso? Espera um pouquinho, cada profissional tem uma técnica que, agregada à minha, vai ser potencializada. Potencializado, o que acontece? O milagre, não é verdade? Então, por que eu vou esperar? Por que eu vou esperar eu ficar ali, vamos, Vânia, abre o carro. Não, eu preciso que uma outra pessoa esteja me cobrando disso para que eu me sinta protegida também mentalmente. Então, essa mentalidade evolutiva, ela tem que haver desde o primeiro momento, ou seja, eu aceito a minha tristeza, só que a minha condição ela não pode criar raízes para me paralisar. Eu estava feita, coloquei isso, Deus já me encaminhou, encontrei o panfleto da Vivi, expliquei para ela a situação. Olha, os meus medos estão aí. Eu tenho medo agora de subida, tenho medo de girar, de fazer com que o carro morra. Não quero ser, sabe aquela coisa? Não dá. Eu não sei por que isso está. Ou seja, na verdade eu sabia, mas não era o meu momento de estar ali, presente naquele medo. Eu precisava daquele profissional capacitado, que entende, não vai reclamar, que vai entender, né, aquele momento, e que vai me ajudar a ter
a voltar a ser livre, a ter uma liberdade. Essa liberdade que as pessoas elas não percebem que aos pouquinhos, um comentário ali, um comentário acolá, ele vai minando essa liberdade. E é aí que está feito todo o estrago na mentalidade. Qual que é o processo? Ter a Vivi do lado. Ter a Vivi, que ela foi muito prestativa, né? Porque, na verdade, ela não podia acreditar que eu sabia dirigir. Então, ela tem que fazer passo a passo. Não é verdade? Porque eu poderia falar e ser uma barbeira. Não sou aquela motorista exímia, mas sei fazer as minhas coisas, não é? Então, cada passo era subida. Não quero subida, não quero, tenho medo. Gente, se eu acreditar muito mais que eu tenho medo, eu já tinha taquicardia, começava a minar água. Eu era uma verdadeira cachoeira quando a Vivi. Eu tinha aula com a Vivi. Pra quê? E eu não quero. Não, tomara que ela desmarque. Aconteça algo. Só profetizando coisa ruim. Você já pensou, Vivi? Mas é assim que a ansiedade, ela se transforma em transtornos. O transtorno se transforma em medo. Então, veja bem, se nós recebemos um presente, uma caixa, só que essa caixa, nós não podemos abri-la naquele momento, certo? Não pode. Então, nós já ficamos, nossa, o que vai acontecer? E se? Sabe o verdadeiro e se? Eu já estou profetizando na minha vida que aquele cara vai ver que eu estou lenta e aí ele vai buzinar. Tudo é o poder mental. E o que acontece muitas das vezes? Aquilo. Inconscientemente, a gente começa a plantar medinhos, a gente não fala, mas vem um pensamento, aí a gente vê uma barbeira ali fazendo tal coisa, né? Uma barbeiragem ali, olha, aí eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E nisso daí está potencializando para o medo mal. E o medo só é para nos dar atenção àquilo que nós vamos fazer. E não ser paralisante. O medo paralisante, ele já está dentro de uma mentalidade transtornada. E as pessoas, elas acham que, não, eu tenho medo. Gente, falar medo com toda a convicção, você vai trazer, vai sobrevir sobre a sua vida. É fato. Acorda de manhã e fala, esse dia é um lixo. Não gosto disso, eu não gosto. Faça esse experimento. Eu não faço. Mas se você tem peito para falar que o pensamento negativo não tem poder, levanta e começa a reclamar, para você ver quantas coisas brotarão ao seu redor. Então, é essa colocação que nós temos que ir. Então, persistindo, não é, dentro dessa visão, onde a Vivi estava lá, toda prestativa, e eu querendo, ela querendo que eu encarasse a subida, e eu, você tá louca, mulher? No meu carro não tem pedal para você brecar, vai depender de mim. Olha, a palavra depender de mim me lembrava quem? Eu falei, falecido marido. Mas ele dirigia para você? Não, ele ficava nervoso. Ele dirigia sozinho. Quando nós tínhamos que sair, só se eu falasse assim para ele, hoje eu não quero. Hoje eu não quero, é você. Aí ele pegava o carro, porque aí ele, ela precisa de mim, né? Aquela coisa. Mas me levava aquilo. Então eu comecei a perceber o quão ruim era algumas lembranças e comecei a pensar isso dentro do carro. A Vivi com toda a gentileza, não é? Porque eu tenho uma voz bem colocada, forte. Ela entende o meu momento, não leva para o lado pessoal. É claro que eu não desrespeitei em nenhum momento. Mas quando a pessoa é um verdadeiro profissional, ela entende que o que a pessoa vai estar falando não é o pessoal. E sim, que eu precisava externar tal coisa. Eu precisava naquele momento. E eu sou muito ligada à vibração vocal. Então, eu vivi certos momentos de vibrações,
não tão legais para mim, porque me deixava afoita ao mesmo tempo, mas teve momentos certeiros, onde ela deveria fazer aquilo comigo, porque é necessário essa vibração. Me tira do conforto, sabe? Me tira da zona do conforto. Ou você encara, ou você vai ser encarada pelo fracasso. Eu, que fracasso? Não, não pode ser assim, não é verdade? Então ela vem, ela vai te levando e você precisa ir nessa vibe, não é? Dessa vibe vocal. Por quê? Quando nós temos uma mentalidade evolutiva, o que nós precisamos fazer? O outro fala. Se você rebate ele, você não está evoluindo. Você precisa ter. Então a Vivi, ela tem a força, a persistência, e eu estava deficiente. Quando nós estamos num carro sem combustível, eu preciso ir aonde? No posto. Sem isso, não acontece. No carro não vai andar, vai chegar no vermelhinho lá, parou. Então, é a mesma coisa. Pessoas são as mesmas coisas. O que eu necessito fazer? Eu precisava me amparar naquela força. Ela falou para mim, você vai porque você sabe dirigir, pisa assim, faz assado. E eu fui colocando aquilo. E eu, ela está me guiando, ela está me guiando. Eu esqueço daquilo que eu sei. Eu não posso falar assim, olha, eu sei dirigir. Não, eu fui lá como uma pessoa crua. Eu quero saber desde a hora. Vira para onde a chave? Sabe aquela coisa? Está exagerando? Não. Eu quero saber como faz isso. O meu medo, ele deu um tal de Alzheimer em mim, entendeu? Ele teve o poder, não é, de tirar da minha mente tudo aquilo que eu já fiz no passado. Para vocês terem uma ideia, eu comprei um carro em uma agência, só que eu fiquei muitos anos sem dirigir. Aí eu falei para um colega meu que não sabia dirigir, vamos lá na agência que eu vou retirar o carro lá hoje. Aí o cara, vamos lá. Aí lá para a retirada do carro, na agência, na Ponto Sul, era perto do aeroporto, eu falei para o vendedor, faz o seguinte, coloca o carro lá na rua de cima. Aí o cara, como assim? O seu amigo não vai levar? Porque é homem, né? Para ele, só homem que dirige. Aí ele não sabe. Aí o cara, meu Deus, assim, confia, rapaz. Confia, porque euzinha vou levar. Só não quero tirar daqui para ninguém ficar me olhando. Aí ele levou na rua paralela de cima. Eu era assim, pau para toda obra, sabe aquela coisa? Não quero saber, vou fazer. Por que naquela situação? Vê como a tristeza profunda é o que ela faz conosco? Ou a decepção, não é? Porque pessoas falam que você não consegue, que não vai dar, então você cria essa tristeza pela decepção, achando que aquela pessoa está falando que é certo. Sobre quem? Sobre mim? Não, não. Quando eu vi que o luto estava fazendo com que a minha parte do quadril para baixo, eu não estava travando, porque eu já tive um histórico de não andar durante alguns anos. Não é? E eu, com o poder da mente, novamente, nossa, tudo vai voltar, sou fraca. Então, tudo isso potencializa o quê? O medo, a ansiedade. Mas voltando na caixinha, quando eu penso que eu não posso abrir essa caixinha, e essa caixinha está aqui, eu começo a pensar, o que será que tem nela? O que será que tem nela? Ao invés de eu me atentar para o tempo certo que eu vou abrir e deixar ela de lado e focar nas minhas coisas, eu começo a ficar pensando no si. Esse si potencializa a ansiedade. A ansiedade, ela não vem sozinha, ela vem com várias amigas destruidoras, sem vergonhas, sem nenhum pudor, falando coisas que, olha, não tá nem aí se você engolir ou não. Então, vem o medo, potencializa. Essa é a receitinha da ansiedade que todas as pessoas têm. A mentalidade evolutiva, ela faz o quê? Faz você perceber. Por isso que eu falo que eu sou amiga de todas as horas. Então, eu
não tinha uma consultora do meu naipe, não é? Então eu procurei, olhei para o espelho e falei, olha aqui, mulher, você pode. E outra, você contratou uma pessoa que sabe muito mais que você. Você cola nela, aprende e continua. E eu, ai, mas sabe, eu sou assim, eu sou meia mole. Vai, moleza mesmo, vai com moleza mesmo. Vai, deixa ela se virar. Ela não tá trabalhando? Vai lá. Então, meus medos, minhas inseguranças, tô, Vivi, pra você, fica com você. E foi um bem bolado, não é verdade, Vivi? Foi. Você falando, eu lembrando aqui das aulas, das histórias. dos perdidos, né? Das paradas de rota, né? Nervosa com a Vivi. Você não sabe onde nós estamos? Eu não sei. Vânia, é só a gente dar o retorno, a gente se acha. Que calma é essa, mulher? Você não tá vendo que eu não tô calma? Vânia, é só novamente. Vamos passar por aqui. Meu Deus. É só recalcular a rota, né? É, recalcular, eu quero sair daqui, quero ir embora. E se tiver subida nessa nova rota? Só tinha subida com farol. Meu Deus, eu nunca vi isso. A gente se perde em tudo quanto é lugar, mas só se perde com subida com farol. Meu Deus, não pode ser. Não pode, mas tudo isso é o treino, não é? O que seria de nós sem o aprendizado? Eva, você olhava pra mim e eu tava tranquila, né? Como pode uma mulher tranquila e eu, uma mulher desse tamanho ali, toda apavorada, querendo ir embora, não é verdade? Querendo, acaba essa aula, uma hora que para mim, naquele primeiro processo, era um ano. Era um ano, parece que não passava nunca. E depois eu fui... Porque esse é o processo, não é? O processo, inteligência e sabedoria são duas coisas distintas e as pessoas elas se unem muito. Não importa eu ter uma inteligência se eu não tenho a sabedoria da ação. Não existe isso. Uma pessoa inteligente, ela vai sofrer muito. Agora, uma pessoa inteligente com sabedoria, essa sim, ela pode passar por momentos de crise. E outra coisa da mentalidade evolutiva. Mentalidade evolutiva é ter a consciência de que o sofrimento sempre existirá. Sofrimento vai existir, vai ter o outro. Eu dirijo por mim, dirijo pelo outro. O outro dá aquilo que ele tem daquele momento, certo? Então eu já estava querendo prever, e não é assim. Algumas coisas nós temos que passar. Então, era um motoqueiro que encostou no carro, ou estacionando, o carro foi demais. Ah, não quero mais. Que isso, gente? Quem nunca? Quem nunca errou na vida? Pode ser no volante, não tanto. Mas quem nunca errou na vida? Então você não tem capacidade de falar de mim, que é sobre o carro a minha dificuldade. Se as pessoas começarem a unir o pensamento delas e começar a ter uma base reflexiva sobre os assuntos, elas têm uma vida muito mais assertiva. É claro, eu tenho meus medinhos, eu gosto de ser, eu falo, uma menina mulher, não é verdade? Mas tem hora que me enche o saco, falo assim, não, vou resolver esse negócio aqui. Aí quando vê, e eu, nossa, eu ainda sofri um pouquinho, hein? Aí conforme a idade vai passando, eu vejo que tem muitas ruguinhas que podem aparecer, não é? Aí eu penso, não tenho tempo para ficar preocupada, porque preocupação, né, enche a gente de ruga. Então, mais uma mentalidade evolutiva para sair daquele marasmo, não é? Que a ansiedade, ela vem trazendo marasmo, Vânia. É assim, porque você fica no lodo. É verdade. Deixa sua mente tomar conta para o mal, que você fica no lodo. Se você não acreditar que você tem uma nova história, que você pode escrever a sua história, você não vai pegar o seu carro, ou você não vai morar sozinha, porque aí depois eu comecei a perceber, nossa, eu tô com medo do carro, mas estou morando sozinha? Eu tenho medo de morar sozinha! Olha só. Aí eu pensei, como assim?
Não. Então a independência ela tem que vir. Então a primeira coisinha foi o carro. Aí teve aqueles momentos, né, que eu comecei a comparar. Eu pegava Uber, mesmo depois de algumas aulas com a Vivi, comecei a pegar Uber no lugar mais longe. Aí comecei a colocar na caneta, falei assim, meu Deus, eu estou gastando dinheiro, isso daí não é uma mentalidade evolutiva. Isso daí já é... Tanto que eu me prejudiquei financeiramente, porque eu não tive sabedoria nessa época, então, imagina como desestruturou minha vida. Um medo, uma tristeza profunda. É claro, agora que eu me firmei, que eu sempre falo, corpo, mente e espírito totalmente alinhados, aí sim você consegue uma base. E com a ajuda, né, de profissionais que são capacitados para isso. Eu não vou me meter a ensinar alguém a dirigir se eu não tenho uma empatia, ou seja, um entendimento de sentir aquilo, mas eu posso, pelo poder da palavra, ajudar essa pessoa. Da mesma forma que com o poder da minha palavra, de frente ao espelho, não é? Me fortaleceu, junto com aquela força que a Vivi me amparou, e quando eu vi, estávamos ali. Estávamos ali. Essa junção é que te dá a força. Tanto que eu fiz algumas aulas e depois eu parei um pouco, não é? E deixei algumas aulas para fazer depois. Porque, não, tenho que contratar depois, porque eu me conheço. Naquele momento da adrenalina, tudo vai bem. Mas vai chegar um cão perto de mim que vai fazer alguma coisinha e eu vou ficar... Então, já me unindo sobre isso. Porque pessoas são falhas, nós somos seres humanos. Assim como nós magoamos com a nossa sinceridade, algumas pessoas, outras também nos magoam com a sinceridade delas ou com o achismo delas. Aí o que acontece? Novamente, eu estava saindo, houve umas, né, várias morridas na subida, aí já não era nem mais subida, aí já era na reta, aí eu, não quero. Aí começou a chover, não, tenho medo de chuva. Medo de chuva, agora eu sei sair, mas agora tá chovendo, eu não posso ir mais. Gastar dinheiro. Aí comecei a criar motivos. Vi, agora eu vou esperar potencializar. Aplicativo na Waze. Waze. Não entendo o Waze. Não dá. Se a mulher fala aqui, eu viro ela reorganizando. Tô com ódio dela. Mas aí a gente começou a ficar amigas. Ou seja, eu lembrava da Vivi. Ai, Vânia, é só... Eu, nossa, tá bom. Eu respondia no carro sozinha. Tá bom, Vivi. Tá bom. Colocar em existência o poder da visualização é uma das técnicas bem importantes para que nós possamos sair, não é? Dar um passo adiante. Então, o poder da visualização, o poder da palavra, não é? Do enfrentamento, tudo são técnicas. Nós somos os verdadeiros técnicos, não é, da vida. Se eu quero alguma coisa, eu me condiciono àquilo. O medo só é para eu prestar atenção em todo o meu entorno. O medo, ele não nasceu, é uma cultura que mães e pais colocam. Olha, você vai perder o dedo. Isso daí parece que não é nada, né? Nós estamos falando, mas isso daí cria raízes internas e que só em momentos de estresse é que isso vai acontecer. A mentalidade evolutiva, ela reconhece tudo isso, aceita, só que ela não estaciona. Olha o nome, evolução. Para eu ter evolução, eu faço o meu melhor hoje. O meu melhor era, fiz cada passo, ir até a garagem e pensar que eu vou sair. Primeiro processo. Fiz isso, dias seguidos. Vou abrir o carro. Ai, não quero. Ele que abriu o carro, ele que levava para abastecer. Eu era dondoca, né? Porque aí eu pensei, eu não sei nada, nem calibrar esse negócio mais. Eu sei por quê.
eu me acostumei com ele. Eu sempre fui sozinha, vivia sozinha. Então, o carro era só comigo. Ele não... E o Maurício, detalhe, ele nunca teve um carro. Entende? Então, quer dizer, era motivo, mas eu fiz direitinho. Vou lá, coloco a chave, não queria, não tinha nem coragem de ligar o carro na garagem. Até que um conhecido meu falou, isso, não coloca a chave não, não vira, deixa ele estragar aí. Eu, eita Deus, perdendo dinheiro de novo. Não posso, né? Não posso fazer isso. Falou fundo da sua mente, né, Vânia? Aquilo mexeu comigo, mexeu. Eu falei assim, não, vou seguir todas as dicas da Vivi, virar ali. Falei assim, mas eu tô saindo com ela já uma vez ou outra. Não é suficiente. Você precisa, não é? Você precisa mais. E foi assim, esse trabalho de formiguinha, dando o meu tempo, não acelerando como as pessoas queriam. Eu tenho hoje, eu ainda estou vencendo. Eu sempre gostei de manobrar em lugares difíceis. Isso daí era no passado. Só que nós nos renovamos a cada manhã. Então eu tenho que aceitar o meu processo. Hoje, aquilo que me incomoda é estacionar. E eu nunca tive isso. Só que eu já estou andando, gente. Então, não me importa. Eu posso demorar. Agora, se tem pessoas que ao invés de ajudar, elas ficam assim. Olha lá. Olha lá. Eu comecei a entender que as pessoas elas dão o que têm. Se ele não tem uma compaixão por mim, não sou eu que vou ensinar naquele momento. Não é verdade? Então, ou eu procuro uma outra vaga, ou eu fico ali. Vou para frente, vou para trás, vou para frente, vou para o lado. Ih, caramba, falo comigo. Por quê? Por que você está pensando assim? Eu não sei. E assim vai. E se tiver passando alguém, não é? Geralmente é em estacionamento, sabe? Onde é muito pequenininho, que eu moro agora em um apartamento, então isso é um encontro de dificuldade, que eu chego em horários totalmente diferenciados, não é? Muito tarde, tal. Mas aí eu comecei a pensar, nossa, eu não quero mais trabalhar à noite. Por que você não quer mais trabalhar? Ah, porque eu chego tarde e é difícil de estacionar. Eu, não, Vânia, você não vai aceitar isso para você. Você vai demorar 1 hora se tiver que demorar. Porque tem momentos que quando eu estou pensando em outra coisa, eu estacionei, estou saindo do carro. Ai, meu Deus, nem prestei atenção, como eu fiz aquilo? Eu mesmo falo comigo. Então, não é o não saber, mas entender que eu não posso deixar isso fermentar. E se fermentar, eu sei quem procurar, não é verdade? Vivi tá aí é para ajudar. É isso aí. O que nós temos que entender é que se eu tenho uma dificuldade, eu não vou falar que eu não tenho mais. E eu posso me reciclar com a Vivi. Por que não? Porque nós temos que vigiar a cada segundo. A vida é muito estressante, ela tem muitas novidades, tem muitos afazeres. Eu comecei a colocar a procrastinação, né, de procurar ali uma pessoa que me entendesse. Ah, estou trabalhando demais, não dá. Ah, eu tenho minha casa, agora eu sou sozinha, tenho que fazer tudo, não dá. Gente, quem quer dar? A única coisa que não vai dar é quando morrer. Meu marido foi muito rápido. Eu fiz respiração boca a boca, fiz lá a manobra. Não, eu não vou morrer dessa forma. Assim, eu vou fazer por merecer. E quando eu morrer, nossa, eu fiz mesmo. Essa daí a Vânia fez. Então, o meu momento, eu vivo o meu presente. E não vou criar uma ansiedade para o meu futuro, que eu não sei se a mim pertence. O meu futuro eu não tenho controle. Eu não tenho controle do meu passado, já passou. Eu tenho controle do meu agora. Então, naquele momento que eu peguei aquele panfleto e falei assim, agora que eu vou mandar mensagem, tomara que ela não atenda. Era a minha realidade, mas eu fiz. Eu agi. Sabedoria é ação. Ser inteligente é pegar ali
Tem gente inteligente que, olha, vai ter o dia que eu vou fazer. Pega, abre a gavetinha e vai com o papel lá, né? Aí fala, nossa, esqueci. Imagina, mentalidade evolutiva é comigo, tá? Pode vir comigo que eu vou te fazer lembrar de todas as coisas. Todas as coisas que ficam ali, ó, sonhos, projetos, realizações internas. Por que não? Por que não fazer? A vida só acaba com a morte. E se as pessoas achassem realmente que a morte seria um pesar, elas não estariam procrastinando. Veio a pandemia, deixou todo mundo trancado. Qual que é? Qual que é a razão, não é? Será que ninguém aprendeu? Ainda tenho medo? Medo? Veio um vírus, fez muita gente morrer e outras deixou totalmente debilitada. E as pessoas, elas não aprendem que elas precisam viver o meu presente, o meu momento. Na pandemia eu não fiquei chorando porque eu estava presa. Eu só achei muito interessante, meu marido morreu um mês antes, né, praticamente, da pandemia, 2 meses antes, e eu ter que ficar trancada naquela casa onde ele ficou caído no nosso quarto. Ah, Vânia, sai desse quarto, esse quarto faz isso, tira essa cama daí. Gente, se eu não venço o meu medo enfrentando, pra que eu ia tirar a cama se ele dormiu feliz ali? E ele estava brincando comigo minutos antes. Era sábado de manhã que eu ia fazer uma avaliação de fisiculturismo, então com um coach, e ele estava brincando normal, e o infarto fulminante foi ali, em questão de segundos, né, quando eu voltei para o quarto para brincar com ele. E eu pensei, eu tenho que enfrentar. Enfrentei aquela dor, não é, aquilo tudo, mas eu preciso me dirigir para a minha vida. Eu preciso acreditar que eu tenho uma nova história. Eu preciso acreditar que eu posso. Como eu acredito que eu posso? Trabalhando a minha mente nesse processo de formalizar, ressignificar e enfrentar. É legal? Não é legal. Mas eu não preciso ter uma imaginação. Ah, não, vai ser legal, vai ser. Vai ser, mas esse momento de decisão, mindset evolutivo, ele precisa de ativações. Não é conto da carochinha. É entender a sua verdade. Eu sou falha nisso. Exatamente, ó, pesquisas tributárias está falando, a vida só acaba com a morte. Exatamente, isso mesmo. A vida só acaba ali. E se eu tenho vida, por que que eu vou viver como, sabe aqueles filmes, né, de morto-vivo lá, sabe aquelas coisas? E eu estava tentando viver assim, chorando, chegava em casa, chorava, chorava, chorava. A pandemia ensinou que eu precisava enfrentar o meu momento. Então eu pensei, nossa, tudo parou. Meus alunos falando, Vânia, volta, volta da aula, que a gente precisa de você. Quando alguns alunos falaram isso, e eu, como assim vocês precisam de mim? Eu sou fraca. Assim, Vânia, você dá maior força, você não pode deixar a gente na mão. E eu, nossa. Aí eu comecei a criar outras mentiras. Nossa, eu não sou forte, eu tô chorando. Sozinha. Eu não chorava na frente de pessoas. E as pessoas também não queriam, não é, a Vânia fraquinha. Porque algumas até falavam. E eu pensei, se eu não gostar de mim, quem é que vai gostar? Se eu não me amar, se eu não gostar da minha companhia, da minha solitude, fazer da solidão a verdadeira, uma companhia, sabe? E começar a sentir. Então, eu sempre fui de usar a mesa para o café da manhã e eu já não estava usando mais, para fazer minhas refeições. E eu comecei, não, eu tenho que me sentir viva.
me sentir presente, começar a rir, porque fiquei um bom tempo sem rir. E eu pensei, por que não estar presente nesse momento? E lembrar das coisas boas que eu consegui fazer. Não só lembrar do meu marido, enfim, mas para amenizar o meu luto, eu precisava resgatar a Vânia, que tinha coragem. Só que eu não queria a velha Vânia hoje. Ah, não, a velha Vânia não. Muito mais evoluída. Muito mais, né? Amando-me muito mais. Então são tantas coisas que acontecem na vida, são tantas provas, tantos erros que nós cometemos por palavras, pensamentos, que deixar morrer o carro na rua, isso é nada. Pode menos. Ah, pelo amor de Deus. É coisa pouca, né? Eu ficava aqui, ó, na boca, e eu, pode ficar. É sinal que eu tô viva. Ai, que delícia, coração. Fica aí, vai. Ai, que delícia. Dava o tempo dele, saía. Claro, gente, isso daí eu tinha que fazer isso mentalmente. Às vezes, tinha pessoa do meu lado e eu deixava o carro morrer. Só que eu deletava a outra pessoa e começava a falar comigo lá dentro. Eu não preciso de nada. Se aquela pessoa não vai ali, eu preciso me fortalecer. Se ela não tem palavras para me fortalecer, eu preciso me fortalecer. Eu preciso me amar. Então hoje, é claro, eu choro. Eu tenho saudades. Porque eu vivo. Porque eu sou viva. Porque eu sou uma mulher. Porque eu sou um ser humano. Só que também sei que se eu não acreditar em mim, ninguém mais pode fazer isso por mim. Da mesma forma que morrer. Eu não posso morrer pelo meu marido que faleceu. O caixão é individual. O lugar, a minha hora, ninguém vai pegar. Porque eu não faço desse meu momento a minha melhor hora, o meu melhor momento. Por que não me entregar de corpo e alma e fazer com que minha mente me obedeça? Como que eu faço isso? Treinando. Se eu vou para a academia, para eu ficar com um corpo legal, eu preciso ir constantemente à academia. Não é verdade? Se eu quero minha mente legal, o que eu tenho que fazer? Eu vou ficar pensando porque o fulano vai falar, ciclano vai reclamar, aquilo vai me doer porque eu sou humana. Eu sou muito sentimentalzinha, mas também eu dou o choro pode durar uma noite e chega. A noite tem 12 horas, tá, gente? Não é o dia inteiro, não. Fico ali triste, chega, que eu também não estou com idade mais para ficar triste. Eu tenho que viver minha vida. Não é? Tenho que viver minha vida. E é assim, e é prático assim, Vânia, vê suas presepadas que você fez, aí eu começo a rir, meu Deus, que vergonha! Olha, deixei com a mulher ali. Pouco tempo com essas chuvas todas, né? Lá vou eu me aventurar em um mar. Na estrada turística do Paraguai. Tinha um mar lá. Eu pensei, o que eu faço? Vou para o meu escritório, volto para lá. Aí eu vi um carro doido lá passar e eu lembrei. Não tira, não deixa, não saia da constância, não saia da constância. Meu coração foi na boca, porque eu pensei, vou ficar nesse... Era um cheiro de esgoto aquilo. Aí eu pensei, se eu deixar o carro morrer, vai ser mais uma para eu tirar uma da minha cara. Vai ser mais uma, sozinha. Era as 22h30. E eu pensei, nossa, já estava pensando, vou acionar o seguro. Vânia, para, o que você está fazendo? Verdade. Tem hora, gente, que a gente tem que ter um diálogo conosco. Não é porque, parece loucura. Vai nessa. Você se afunda se você não falar alto. Tem isso assim, não, tem aquela rebelde, tem aquela sensata também. Coisa. Então, Vânia, levanta, tira, põe o pé aí e vai. Põe o pé aí. Se não quer dar a volta na cidade, você não aprendeu? Faça pelo menos esse teste, você vai ter uma história para contar. E é verdade. Mas o coração veio na boca. O negócio começou a sair um pouquinho de fumaça. E eu, meu Deus!
Mas graças a Deus, ó, passei, não entrou água no carro, hein, gente? Superou, né, Vânia? Deixa eu te fazer uma pergunta, Vânia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Gente, eu adoro ver a Vânia falando. Ficava horas e horas, umas 2 horas, 3 horas por mim, a gente fica até 5 horas falando. Vocês estão gostando aí da história da Vânia, gente? Fala aí, dá um joinha aí, vê se estão gostando. Ô, gente, comente aí, ela vai adorar. Com certeza, com certeza. Ô, Vânia, só fazer uma pergunta. Nesse processo de luto, eu já tive várias alunas que passou pelo processo de luto e eu fiquei sabendo depois que acabou parando por um tempo de dirigir, não sei se voltaram, né, porque não tem como acompanhar todos os casos, mas assim, dentro do seu conhecimento na área, tem alguma identificação científica de por que isso afeta primeiramente a direção? Porque muita gente faz outras coisas. É aquele desejo maior que a pessoa tem. Então, existem algo, olha, direção, tomar as rédeas, entrar em um foco, ser constante. Pessoas assim, elas têm algumas dores internas que potencializa, então ela vai e coloca naquilo que ela tem mais, ela quer, mas ao mesmo tempo ela não tirou toda a raiz, sabe? Toda aquela erva daninha que grudou na terra. Qual o meu processo? O meu processo é esse. Eu não falei para você que comecei a ter mais dificuldade de estacionar? Antes eu não falava isso para você, não era verdade? Sim. Não falava quando eu contratei as aulas. Não, era mais subida, era mais caminho, não falava de estacionamento. Então nós temos sempre que estar vigiando. É um trabalho constante. É um trabalho constante isso. Então, aceitar que tem uma deficiência, mas que essa deficiência não pode me parar. E se você não acertar colocar o carro, eu volto para um outro lugar, falo assim, ó, não deu. Gente, não dá para morrer. Não tem como. Tudo tem jeito, só não tem jeito para morte. Não dá para morrer vivo, né, velho? Exato. Não tem como. Então, o que acontece? Eu preciso investigar dentro, ou seja, a pessoa ela precisa internalizar tudo isso para ela conseguir entender o porquê que ela está fazendo isso naquele desejo que ela teve. Por isso que a minha parada foi fundamental. Eu fiz o combo, não é verdade? Eu sabia que ia ter uma recaída, porque, gente, é igual remédio. A gente está tomando aquele remédio, de repente parou, toma a vida toda. E para? Não existe isso. Vai desmamar primeiro. Começa a tomar, não é? Não estou falando de anti-inflamatório, não é que toma por aquele período. Anti-inflamatório também não pode tomar a vida toda. Tem um tempo certo. E se voltar, eu preciso fazer uma nova dose. Por que que com a mente não é a mesma coisa, gente? É a mesma coisa, só muda os motivos. Quero treinar minha mente para não parar depois de um processo. Existe um trabalho de comportamento terapêutico para isso. Aí depois tem o preventivo, porque eu preciso estar sendo conectada com a minha mente a todo tempo. Eu amo o que eu faço. Porque hoje, pelos médicos, pelo diagnóstico, eu não estaria falando e não estaria andando. E por um processo... E olha, o meu marido... e ela amava demais. Amava meu marido. Mas sabe o que juntou? Foi a perda da minha mãe, a perda do meu pai primeiro, de uns tios que eu tinha muito amor também. Então, tudo isso juntou quando eu perdi meu marido. Porque na hora que a gente estava construindo uma vida, falei assim, nossa, agora não tem mais ninguém, não tem minha mãe aqui para chorar no ombro dela. Mas nós temos esse profissional, nós temos a consultoria comportamental, nós temos a Vivi no trânsito. Então, se tem alguma coisa, técnica, né? Cada profissional. Exato. Vânia, você lida com transtornos mentais? Não, tem o psicólogo para isso. Tem aqueles mais capacitados, clínicos. Eu trabalho com aquela parte
onde a mente vai potencializando e para não levar ao transtorno. Porque as pessoas acham assim, ah, mas esse é um medo. Gente, potencializa em doenças. Doenças cancerígenas, artrose, dor no joelho. Tem aquela outra também que dá dor em todo o corpo, potencializa ali também, nem fibromialgia, obesidade. Ai, meu Deus! Alopecia, sabe aquela coisa? Nem sei se estou falando certo esse nome. Mas tudo isso é científico e isso eu vivi. Eu não estou falando de algo que eu só estudo. Então eu vivo algo, foi por 3 anos para cá, meu marido, assim que eu me formei, que eu falava assim para ele, não, eu quero ter uma faculdade sobre isso, quero fundamentar uma tese, mas eu vivi na carne, então eu fiz mestrado, doutorado, não é? Porque não adianta eu ter um diploma, adianta eu ter uma vida. Então a Vivi pegou um carro e ela teve uma vida dentro do carro. Ela teve uma vida de apertos, ela teve uma vida de ensinar, de ser compreendida, de não ser compreendida, para ser hoje a profissional que ela é. Para entender a Vânia Souza, uma pessoa que tem uma mente totalmente formada, só um profissional na altura. Porque não adiantaria outra pessoa, porque eu tinha todo o poder para me afundar. Eu tenho argumentos. E faço desses argumentos criar vida. Tanto que eu perdi cabelo. Graças a Deus cresceu onde estava lá. Mas estava buracos, gente. Redondos. Então cabelo crespo não dá para aparecer tanto, né? Eu prendi assim para não aparecer os buracões. Tomando remédio, gastando dinheiro com médico. E não era remédio barato não, gente. E eu pensei, isso não vai mais. Não vai mais acontecer comigo. E o médico, olha, espero que você tenha mesmo um pensamento positivo, né? Porque tem gente que está até hoje careca. E o que aconteceu? Ah, também eu quebrei os dentes, né? Porque eu ficava tão tensa que eu fraturei a mandíbula. Tive que fazer uma cirurgia às pressas. Ah, eu vou ficar na fila? Não, tive que pagar a cirurgia. Fiz 2 cirurgias, porque o medo escraviza. E eu falei, ah, não. Eu ser presa por mim? Nossa, gente, não tem nem nexo. Não é verdade? Vivi, tô com medo da live cair. Caraca, Horário. Viu o horário aí? Tem 1 hora. Tô olhando ali, o negócio tá piscando e eu, opa! Tá piscando? Gente, eu espero ter contribuído. Não, o meu relógio, né? Que eu deixei ali pra... tá. Não, mas deixa eu passar. Dá pra fazer mais um pouquinho do que 1 hora. Eu espero que tenha contribuído com toda essa... dica para as pessoas de como amenizar essa dor do luto? Enfrentamento e a Vânia Souza do lado, sua amiga de todas as horas. Gente, eu coloco muito conteúdo, eu publico muita coisa e também faço sessões online ou presencial. Esse que é o interessante. Eu amo aquilo que eu faço. Existe sim, é o enfrentamento. Entender que é triste, mas entender que ainda há vida. Entender que pulsa um coração. Não banir o medo, mas entender o medo, a saudade, se entregar para ele em alguns, sabe, nos seus momentos. Se você começar a se culpar, já está no caminho errado. A mente, ela precisa do entendimento, da compreensão e do amor próprio. Se não tiver o amor próprio, você é vencida pela procrastinação, pelo medo. Então, geralmente, as pessoas elas vão se deixando, mas eu tenho amor próprio. Você precisa entrar dentro de si e entender que nós somos falhos e temos momentos bons. Tem dia que, nossa, a gente acorda, não é? Maravilhosamente bem.
Tem outros dias que nossa, às vezes vem uma dorzinha de cabeça que você não sabe, aí aquilo já baixa um pouquinho. Mas o que que eu faço? Eu enfrento, tô com dor de cabeça? Você vai ter que sair, porque eu não te convidei, não fiz nada que fizesse esse convite para mim, logo você vai ter que sair. E quando eu vejo, cadê dor de cabeça? Tem dia que eu tenho que treinar todos os dias, principalmente em épocas que eu vou competir. Gente, é uma preguiça. Mas aí eu penso, eu tenho que tomar banho, eu vou ter que comer, só se eu não fosse fazer nada. E sem comer ninguém vive, não é? Então, por que o que é bom para o meu corpo? Eu tenho amor próprio, eu não tenho? Tenho. Eu vou conversando comigo, ó. Eu acordo todos os dias 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas. E tem dia que eu vou dormir muito tarde. E eu pensei, isso não é vida. Assim, é a vida que você escolheu. Por quê? Porque você ama o que você faz. É verdade, tá. Aí eu levanto. Tem outro jeito? Não tem. Chá de ânimo, né? Eu sou chá de ânimo. Um amor pelo que então, faz. para enfrentar o luto, é você enfrentando. É como se fosse o acordar. Para enfrentar o luto, é você colocando na sua mente, treinando todos os dias, fazendo constantemente. Deixa de escovar os dentes para você ver. Vai ter problema. Deixa de ter pensamentos positivos, de pensamentos que agreguem. Não estou falando para você mentir fantasiando. Não. Se tiver o problema, a palavra problema é para se resolver. Não é problema para chorar. Problema é dentro da filosofia, que eu sou formado em filosofia, dentro da filosofia é para se resolver. E pronto. Quando nós entendemos o contexto e colocamos, não usamos palavras duais para a nossa vida, usamos palavras literais quando nós estamos na fraqueza, rapidinho você suporta o luto. Porque, gente, vamos convir. Dói. Perder alguém dói. É fato. Todo mundo vai embora. Mas vamos fazer o nosso momento valer a pena? Então, esse momento aqui que estamos nesse bate-papo, espero que tenha entrado aquela sementinha e fala assim, todos nós temos dores. Todos nós. Eu entendo a minha dor e eu sei a minha dor. O outro entende a dor dele. Ele não tem essa capacidade de pegar essa dor que você tem. Então, por isso que nós temos que procurar pessoas e ficar perto, rodeadas de pessoas que tenham a mesma vibe. Porque pessoas reclamonas, pessoas... eu também tenho medo. Gente, não dá. Muda, só conversa e consuma conteúdo de pessoas que têm a mesma mentalidade evolutiva. Com certeza. Luto em qualquer coisa. A Vivian deixou, Vânia, o seu telefone, o seu Instagram, meninas. Adiciona aí o Instagram dela, o telefone Vânia também. Souza. Isso, 9. Sobre a Vânia Souza. Quem marca aí para mim, 94734 2900. E assim, meninas, como um profissional precisa do outro, a Vânia Souza foi minha aluna e hoje eu sou aluna dela, né, Vânia Souza? Ótimo, maravilhoso. Não é? Olha, gente, eu aprendo muito mais, porque como ela vai estar fazendo sempre conteúdos, não é? Da profissão, olha como eu sou esperta. Ela vai pegando as dicas, né, Vânia? Alô? A Vânia vem contribuindo muito para a minha melhora aí nas lives, nas interações dos conteúdos, me ajudando bastante. Vocês quem acompanha meu trabalho há muito tempo, deve ter observado isso aí, com certeza. E muitas mudanças ainda virão. Sim, juntas somos mais fortes. É isso, vamos fazer essa comunidade, não é? Ficar enorme aí, porque nós precisamos. Mulheres unidas, nossa, é maravilhoso. Jamais será vencida. Exatamente, é um exército, não é? E eu trouxe a Vânia exatamente para isso, para contribuir
juntamente com essa parte prática, da força, da motivação que a Vivi traz, também tem muito esse lado da mente, que eu acredito muito nisso. Tem que trabalhar a mente, não é só prática, gente. Tem que trabalhar a mente. Exatamente. Uma palavrinha, né, de uma pessoa pode modificar, né, e prejudicar muito a vida de uma pessoa que quer muito realizar o seu sonho, né? E outra coisa importante, não é, Vivi? A pessoa tem que estar aberta a isso. Precisa. Como você esteve, né? Como você esteve, reconheceu que precisava de outro profissional. Eu também reconheci que precisava de outro profissional para me evoluir. Um profissional precisa do outro, não tem jeito. Exatamente. A gente foi humilde e teve a mente evoluída, né? Para se permitir a evoluir. E não adianta ser uma vez ou outra. Para ter resultados, tem que ser constante. Entrar no foco e ser constante. Ser persistente. Gente, é cair e levantar. Vai ficar até bambear. Quando bambear, vai ficar mais, não é? Assertivo e uma postura mais colocada. E aí o mundo é seu. Mas aceite que caia um pouco. Aceite. Isso é natural. Isso é ser humano. Na verdade, nós não somos deuses. Nós somos filhos, não é, de um pai que nos ama e que nos levanta. Como que ele nos levanta? Com a mente. Se você pensar em coisas boas, não é? Coisas boas acontecerão. É a força do pensamento, né? Sempre. Tudo se alimenta, cresce, né? Se alimentar coisas boas, coisas boas vão acontecer. Se alimentar coisas ruins, vai atrair, né? As maldições, não tem jeito, né? Não tem. E vamos para o que é bom, não é verdade? Vamos para o que é bom. E é verdade. No caso meu, eu falei para a Vânia, eu vou fazer algumas sessões com você para me melhorar um pouco, né? Só que até hoje, né? Faz tempo. Eu não quero largar essa mulher mais não, gente. Eu adoro. Eu aprendo muito também. Eu aprendo muito. Fiquem à vontade, quem quiser oratória, quem quiser o comportamento, a parte mental. Isso é muito bom para potencializar, não é, a sua força, porque às vezes a gente tem uma intenção, mas a gente sempre precisa de uma pessoa. Então, no meu caso eu queria, o que aconteceu foi um panfleto na minha mão, gente, na minha mão. Aquilo já foi suficiente. E tem outras pessoas que elas precisam de outras amigas do lado. Vai sim, você já foi. Isso não é se unir e fazer alguma coisa. Então, o meu papel é esse. Eu não quero que ninguém passe muito tempo por aquilo que eu passei. Eu quero que saia dessa tristeza. O que eu posso te ajudar para fazer isso? Eu passei por isso, eu te entendo. Sabe aquela coisa? Então, não tem como a gente ser parada por um medo, não é? Ser barrada por um medo que faz mal à nossa saúde física e mental. Deixar isso. Hoje é o dia do rompimento, sabe aquela coisa? Ano novo, vida nova, 2 de fevereiro. Vamos marcar o dia do rompimento. É hoje que eu vou fazer acontecer. Vânia, essa hora, sim, começa aqui primeiro. E amanhã você ganha o mundo. E é sempre falando, hoje vai ser o meu dia. Eu vou receber tudo de bom que tem para eu receber no dia de hoje. Então, olha só, eu acordo falando isso, que eu recebi uma live maravilhosa, não é? Expondo aquilo que eu passei, mas com muita alegria. Eu falo das minhas tristezas com muita alegria. Então, se todos quiserem isso fortemente, eu quero fazer a minha tristeza virar alegria. Só vem com a gente, né, Vivi? E você vai conseguir, né, ajudar muitas mulheres que têm as mesmas dores e outras que você vivenciou isso na pele, né? Exatamente. Eu até lembro, né, Vânia, lembra que eu te comentei, que eu falei assim, que eu sempre quis fazer a sessão contigo, mas eu falei assim, não, mas se ela não conseguir perder o medo de dirigir, então não vou fazer a sessão com ela também, né?
E o Olha que deu só, mais né? força foi a sua superação, porque, nossa, falei, nossa, ela foi guerreira, ela fez tudo certinho que eu falei, agora é minha vez de me permitir também. Eu acho que nossa, foi muito, muito Não bacana. é? Se não fosse a sua força de você ter esse método, não é? De vem comigo, que eu não sou âncora para te deixar lá embaixo. Eu É, sou roda e te faço caminhar. Então, essa sua superação. energia é tudo. É tudo. Porque aí sim, não é? Tem aquela mentalidade evolutiva somada à persistência, é garantia da Sucesso garantido, superação. né? Ô, Vânia, a pessoa gostou aqui da live, hein? A pessoa Opa! gostou, vou colocar em prática. Repete para nós o quê? Repete para nós o quê? Vocês querem mais uma live? É isso? Vamos que vamos, sempre tô Vamos, dentro. vamos, que agora tá animada aí, ó, tá sempre por dentro. Sempre, É, é só convidar. Vamos lá, a gente gente. pode escolher um tema e fazer alguma outra live, sim, com certeza. Sim, com certeza. O que a gente não pode deixar, não é o marasmo tomar conta. Sempre temos que estar ativando isso. Eu quero que vocês que estão assistindo a live aí, que vocês vão assistir depois, coloca isso aí em mente. Tem que estar sempre, ó, pensamento positivo, trabalhar a mente, para que as coisas evoluam e dê certo, conforme a gente pretende que dê, né, Vânia? E a Vânia falou uma coisa muito Exatamente. importante aí, essa questão, né, que ela fez as aulas, deu um tempo. Muitas pessoas perguntam para mim assim, Vivi, se eu tiver que voltar por algum motivo, eu posso voltar? Porque tem pessoas que acham que fez aquelas aulas lá e é suficiente, ou vai ou Gente, não não vai. precisa de motivo. Já coloca É, na cabeça, daqui a um tempo eu vou de novo. Não precisa. Você está viva. Você faz o que você quer. Já coloca, eu vou voltar. Deixa aquele tempinho, ver se escorregou um pouquinho. Deixa eu voltar para fortalecer. Ponto. sim, porque pode acontecer alguma coisa, que nem eu falei assim, já aconteceu questão de luto, mas teve outras situações, às vezes uma palavra, às vezes a pessoa vai, foi sair da garagem, arranhou um retrovisor. Eu acho difícil acontecer isso Exatamente. depois das aulas. Acho difícil acontecer isso depois das aulas, né? Porque a pessoa tem mais força, né? Porque sabe Mas que às isso vezes pode acontece por acontecer. um vacilo, É. um cachorro entra na frente, você para rápido. Que nem esses dias uma aluna perguntou, Vivi, eu vou treinar no bairro, eu vou para o trabalho, mas se eu tiver alguma dificuldade para pegar uma avenida mais movimentada, eu posso fazer mais algumas aulas para melhorar? Eu falei, lógico que sim. Mas ela pensava que não podia, que era só aquelas aulas e Olha pronto. só, não, tem que colocar. Eu quero, eu faço. É o querer, não é verdade? Eu acho Uhum. que todas as pessoas tinham que pensar assim. Eu já fui bem estratégica, porque é do ser humano. Então eu tenho que fazer tantas, vou dar aquela paradinha, depois eu tenho que retornar. Eu vou retornar. Ah, mas se você estiver muito bem, dane-se. Eu fiz um planejamento para mim, eu não sou uma palavra, eu não dou duas palavras. Eu tenho que cumprir aquilo que eu prometo para mim. Você falou uma palavra boa, hein? Tem que cumprir. Se elas não cumprem o que a gente falou, se elas não obedecem, se elas não treinam após as aulas, o medo vai voltar. Com certeza. E Vai potente, voltar. hein? Potente, porque ele vai pegar aquelas imagens, vai transformar em monstruosidades. Nós não podemos deixar isso acontecer. E meninas, vocês não esqueceram o que vocês aprenderam, de jeito algum. Simplesmente parou de dirigir por algum momento, né? As desculpas, né? As desculpas, e quando pensa em retornar, fica com medo, achando que não aprendeu mais. Não Esqueceu. E não pode é ficar se verdade. julgando. Gente, julgar Ó, não dá. mente, mente, mente. Somente é verdade. Julgamento não. Julgamento é perder. Nós temos que ir para frente sem julgar. Ninguém esquece. Aprende. Entende? Aprende. Com certeza. Usa sabedoria, né? Usa sabedoria Exatamente. divina, gente. Colocar Deus à Também. Nossa, e frente. se apegar a Deus é maravilhoso. Tem gente que não crê, mas acredita. Então, tudo aquilo que tem fé, consegue. Certo?
Então, tendo um Deus também, ou você mentalizando, fazendo uma reflexão, sabe? Aquela coisa do budismo, também é legal, é válido. Se prepara, prepara a mente, sinta aquele calor, né? Porque hoje em dia tá calor, ó, pensa, ai, vou estar fervendo lá dentro do carro, olha que legal, que gostoso, mas sou eu. Eu estou viva, não é? Então faz parte. Tudo isso levando a nossa mente para uma superação, uma evolução, ressignificar, fazer troca de paradigmas. É necessário aceitar e enfrentar. Só é isso aí. É isso aí Receita de mesmo. bolo. Espero que nós tenhamos contribuído bastante na live de hoje aí para vocês. Fica aí as dicas, né? Sim. A história de superação da Vânia Souza e todas as dicas. Você observa que ela deu muita dica, muita técnica para ver como vocês lidam com isso, né? Colocar em prática. Olha, colocar em prática, senão não é. Depois deixar a live sábado, depois vocês entram lá, deixam algum comentário, Isso, compartilha com alguém que precisa ouvir, né? Alguém que gente, precisa compartilhe isso daí, hein? Vamos ajudar o mundo aí. Então, eu só tenho a agradecer a você, Vânia, por ter aceitado o convite, de estar contribuindo aqui na live. Gratidão. Sim, obrigada. Quer falar gratidão uma coisa, por você. considerações finais? Gente, muito obrigado você, Vivi, que essa oportunidade, não é, para as pessoas, para ajudar, esse seu legado é maravilhoso, que você continue assim, porque nós precisamos se unir nesse fato, não é? Porque a mente hoje, ela precisa ser cuidada como um bebê, com toda delicadeza, e alimentando no momento certo, fazendo a asepsia dele. Então, pensa, nós somos importantes. Então, esse trabalho que a Vivi faz é cuidar, não é? Querer o empoderamento, querer a liberdade. O que é que está, não é, te barrando? Gente, nada pode barrar aquele que tem vida no corpo. Deu para entender? Nada. Então, não é somente na direção, mas em tudo, no seu trabalho, uma timidez de fazer uma apresentação ou de entrar em uma reunião, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte do aprendizado, do treinamento mental. Ah, não tenho uma conexão legal com a minha família, mãe, filho, marido, enfim, vizinhos. Tudo isso tem jeito, treinando a sua mente e potencializando a sua força, trazendo, não é, a parte, aquela cognição que você vai entender que todas as coisas só dependem de você. Realmente. Erassuda Procopio, parabéns para vocês pela iniciativa de sempre querer ajudar umas às outras. Juntas somos fortes, amém, gente. Guerreira de Deus! Uhul! Tem que ajudar mesmo, tem que ajudar. Muita gente precisa da nossa ajuda, né, Vânia? Uma contribuindo para o seu trabalho, né? Amém, amém, amém. E vamos que vamos, né? Porque, ó, enquanto tem vida, a gente tem voz. É isso aí. Gratidão, meninas, por ter participando aí com a gente, ter interagido. Sim, gratidão. Amei. Deixa eu só tirar uma foto aqui. Vânia, peraí. Gente, tira também aí uma foto, marca a gente, fala que você gostou da live. Que logo mais tem outra, viu? Logo mais tem outra. Vamos mais conteúdo enriquecedor para vocês aí. Tá bom? Tchau, gente. Tá obrigado, tchau, Vânia. Grande beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.